Olá, meus amigos, alunos e alunas, mais uma aula de Sociologia. Vamos dar continuidade no assunto Antropologia Brasileira, Antropólogos Brasileiros, partindo já dessa construção de um saber de que a antropologia teve toda uma contribuição importantíssima. Existe uma antropologia específica, que é a antropologia ocidental, que dentro de toda a conquista das grandes potências europeias, o grande expansionismo dessas potências europeias, a antropologia entrou como um papel fundamental para entender os novos povos, as novas etnias, as novas culturas que estavam sendo absorvidas. Um processo difícil, um processo conflitante, segregador, porém o desafio sempre é da sociedade filtrar tudo isso, aprender com tudo isso e conduzir uma estruturação mais adequada de todo um sistema social, como os erros que aconteceram na antropologia no início, com base no etnocentrismo. O etnocentrismo nada mais, nada menos que demonstrou a ideia do preconceito justificado por um paradigma, justificado por uma posição social, justificado por uma ideia de superioridade. O etnocentrismo foi superado academicamente, intelectualmente, mas ele ainda está entre nós, né? Hoje o grande exemplo dessa coisa voltado ao preconceito étnico de que a minha cultura é melhor que a sua, está muito representada hoje na xenofobia, que é um fenômeno desse mundo globalizado, desse mundo complexo, de situação socioeconômica, política muito complexo e cada vez mais complexo. A xenofobia vem ser um desdobramento da geopolítica, um desdobramento até de situações de conflitos entre ideologias, entre países e também questões ambientais, né? Gerando situações de migração em massa e a xenofobia aparecendo como um novo modelo de preconceito. Essa é a grande contribuição do antropólogo brasileiro em relação à nossa identidade, desde o conhecimento de tribos indígenas a complexa relação colonial entre o senhor do engenho, entre o coronel de um grande latifundiário com o negro escravo, depois com o migrante europeu, italiano, espanhol, toda essa complexidade e todo esse processo com uma série de elementos extremamente genuínos, extremamente singulares da nossa história. E muitos deles são negativos e pontos positivos também. Essa é uma grande contribuição dos nossos antropólogos. Hoje vocês vão conhecer, portanto, 3 deles para ter uma ideia da antropologia brasileira. O Roberto da Mata, eu já falei dele para vocês na aula anterior, pois eu me inspirei muito na abordagem do Roberto da Mata. Ele é contemporâneo, ele é carioca, Roberto Augusto da Mata, Niterói, Rio de Janeiro, 1936. Ele está por aí ainda dando palestras, trabalhando, escrevendo, antropólogo e sociólogo brasileiro. Os livros dele, olha que interessante alguns, né? Carnavais, Malandros e Heróis, A Casa e a Rua, O que faz o Brasil, com B minúsculo, Brasil com B maiúsculo. Qual que é a ótica, qual que é a abordagem dele? É a essência do povo brasileiro em suas interações. Carnaval, Malandros e Heróis, a concepção desse estereótipo, quais são suas peculiaridades, casa e rua, qual é a relação social, familiar, casa no Brasil, quais são os valores, qual é a relação rua desse mesmo indivíduo que está nesses dois ambientes, é muito interessante. E o que faz o Brasil com B minúsculo é aquela construção do Brasil ainda se encontrando como Brasil, como brasileiros, como sociedade brasileira lá no colonialismo, até todo o processo
que o Brasil passou até a República, a democracia e chegando onde estamos hoje. E como foi construída a identidade do povo brasileiro. Da Mata atua como professor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde dirige o programa de pós-graduação em Antropologia Social, mestre e doutor pela Universidade de Harvard. Também trabalha como chefe no Departamento de Antropologia da Universidade de Notre Dame, Estados Unidos. Olha que interessante, hein? Muito competente esse nosso teórico brasileiro. Está aí a foto dele. E ele traz um livro que eu vou destacar para vocês ir tendo esse referencial do nosso teórico, né? Nosso teórico brasileiro. Uma noção de amostragem e generalização nas obras dele. Ele trabalha até mesmo o trânsito, as relações do trânsito, buscando elementos que configuram a influência lá do coronelismo, até hoje aquela coisa do aristocrata e a coisa do povo ali se desenvolvendo em toda uma cultura extremamente desigual socialmente, né? E a influência disso hoje até no trânsito, por exemplo. É bem interessante. Bom, ele traz essa noção de amostragem porque ele cava, ele pesquisa, ele foi atrás dos elementos da cultura social e nos traz essa generalização que nós percebemos na cultura, especialmente na cultura carioca, que é o caso dele, mas da qual nós temos muita ideia, pois muito da nossa cultura ela é paulista e carioca. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia tem muita influência na cultura como um todo, mas especialmente a carioca e a paulista, até mesmo pelo grande poder de influência que esses estados tiveram na construção da nossa história. Olha aí o nome do livro. O que faz o Brasil, desculpe os barulhos aqui do lado, pessoal. O que faz o Brasil o Brasil com B minúsculo, o Brasil com B maiúsculo. Esse B maiúsculo não é a questão de indicar um crescimento, um desenvolvimento. O Brasil com D maiúsculo ele fala, é o Brasil brasileiro, que em um determinado momento teve todo um processo de construção onde não existia Brasil. O Brasil foi uma criação, o índio não era brasileiro, o português não era brasileiro, o negro não era brasileiro, o Brasil foi uma criação de todo um processo, né? Essa aqui é uma parte do livro que ele comenta do indivíduo, o estereótipo de uma generalização percebida na sociedade brasileira, especialmente no Rio de Janeiro. Então o indivíduo fala assim: sei que sou José da Silva, brasileiro, casado, funcionário público, torcedor do Flamengo. Aí nós percebemos essa questão do estereótipo se formando aí na nossa frente, né? O nome José da Silva, que é um nome de origem portuguesa, o indivíduo funcionário público, que vem toda essa construção social vindo lá dos favores em relação à administração pública e tal, até, lógico, construir situações mais amplas de construção de direito, de estrutura do Estado com funcionalismo público e tal. Mas vem resgatando toda essa história. Torcedor do Flamengo, a questão aí da cultura brasileira do futebol, carnavalesco da Mangueira, apreciador incondicional das mulheres, aquela coisa do estereótipo do brasileiro mulherengo, católico e ubandista, né? essa coisa também muito do brasileiro de resultado da miscigenação e de visão de mundo, né? Se percebe num país como a Alemanha, ou na Ucrânia, por exemplo, um segmento ou algo mais determinado para um grupo social em relação à religiosidade, ele é muito bem estabelecido. Então ele percebe no Brasil essa coisa, o cara é católico e umbandista, né, tal. Então, jogador esperançoso e inveterado da loto, pois acredito em destino e não em outra pessoa qualquer, né? que ele vai acabar sendo um dos ganhadores da loto. Em São José, não sou Napoleão ou William Smith, cidadão americano de Nova York, ou Ivan Ivanovich, patriota soviético.
Posso distinguir-me assim, pois me associo imensamente a uma série de atributos especiais e com eles, e através deles, formo uma história, a minha história, a história do indivíduo brasileiro dentro de uma cultura, e essa cultura, sociologicamente, culturalmente, moldando toda um estereótipo de brasileiro, de indivíduo ideal, como de tipo ideal, como Weber, nós já vimos em Weber, em sociologia, vocês já devem ter visto, aquele tipo ideal do estereótipo brasileiro. E essa pergunta que o indivíduo faz para si mesmo: mas como é que sei quem sou? Como posso discutir a passagem do ser humano que nasci para o brasileiro que sou ou que me tornei? Essa última frase é uma grande sacada do Da Mata, do indivíduo questionar-se. Questionar a construção de sua cultura, os elementos, ter uma visão dessa cultura e das consequências, dos desdobramentos da criação desses estereótipos muito potencializados na cultura brasileira, compreender todo esse universo para poder agir numa dimensão mais ampla e mais consciente. É a grande contribuição de um sociólogo desse. Quando você olha para o trânsito, quando você olha para algumas coisas na cultura brasileira, no comportamento do brasileiro, na coisa da forma que o brasileiro vê o seu país, vê a sua democracia, você questiona isso, aí você começa a ver a construção ali. E dentro dessa visão, dessa percepção, você cria sua maturidade, a sua visão desse processo para que você atue numa outra dimensão. Gilberto Freire, muito importante também. O Gilberto Freire morreu em 1987, nasceu em 1900, tá? Não é em 190, ele não viveu tanto assim. Desculpe ali pelo errinho numérico. O Gilberto Freire foi um dos mais importantes sociólogos do Brasil, tendo construído uma obra inteiramente dedicada à análise das relações sociais no período colonial. Esse foi o foco e uma grande abordagem da sua época, né? Pois ele viveu intensamente o seu lado intelectual na primeira metade do século XX, onde esses elementos, a construção do conhecimento de como o Brasil se desenvolveu e se construiu e se foi se estabelecendo como nação e como povo brasileiro, era uma demanda muito grande do meio acadêmico, especialmente antropológico e sociológico. E como essas relações contribuíram para a formação do nosso povo. Tá? Essa é uma tremenda contribuição do Gilberto Freire. Foi o intelectual mais premiado da história do Brasil. Olha que informação interessante essa. O Gilberto Freire, entre outros prêmios, ele foi laureado com o Prêmio Aspen, honraria que consagra indivíduos notáveis por contribuições especialmente valiosas para a cultura humana. Olha aí o nosso brasileiro Gilberto Freire nesse nível acadêmico mundial. Muito bacana! Então, o que o Gilberto Freire trabalhou em especial? Qual foi o grande livro dele? O grande livro dele foi Casa Grande Senzala. Provavelmente você conhece, você deve ter visto já esse livro no ensino fundamental, ou sobre esse livro, ou até lido esse livro. O trabalho muito importante nessa riqueza que permeou e que se articulou entre esses dois grandes significados sociais, o senhor da Casa Grande e o escravo da senzala. Seu destaque deu-se por defender uma teoria de que a miscigenação, ele colocou foco na miscigenação, formaria uma população melhor e mais forte. A miscigenação foi o encontro dessas culturas, o encontro do negro, o índio, o surgimento do mulato, do caboclo, e o encontro desse mulato, de caboclo, dessas pessoas, pela sexualidade mesmo, pelo encontro de pessoas de sexo oposto, de pessoas que formaram famílias, de pessoas que começaram a
formar as famílias que seriam o povo brasileiro depois de todo esse processo difícil e muito particular da formação da cultura brasileira, e as famílias começarem a surgir, uma família que estabelecidamente era já percebida pelos antropólogos como povo brasileiro, se constituído através de toda essa influência da cultura portuguesa, do catolicismo português, do processo dos índios, veio as migrações de italianos, espanhóis, europeus em geral, e todos esses encontros criaram o que nós temos aqui hoje do nosso povo, da nossa identidade. Então ele pescou lá do século XIX, trabalhou tudo que ele conseguiu pescar do século XIX e século XX nessa construção. Mas muitos, na época, teóricos etnocêntricos, de teorias etnocêntricas, criticavam. Lembram? Conseguem fazer o link? A visão, na época, do Freire era etnocêntrica, que vinha dos antropólogos da Europa, a visão etnocêntrica. Essa visão etnocêntrica questionou o Freire que aquela miscigenação seria producente, seria boa para a sociedade. Freire faz um esforço para entender a formação do povo brasileiro pela ideia da formação familiar. Ele colocou essa ênfase, por isso que eu quis colocar esse aspecto, que as pessoas comentam mesmo em relação ao livro dele, que ele buscou mesmo, que alguns chegam a falar, quase um erotismo, que é essa união das pessoas e que foram criando essa miscigenação, as famílias brasileiras. Tendo origem em uma miscigenação singular, muito particular do Brasil, representada na grande obra Casagrande e Senzala. Obviamente, ele foi vítima de críticas, como todo teórico normalmente o é. Que a miscigenação proposta por Freire apazigua a discrepância gigantesca social desse contexto histórico. É criticado também por enaltecer tacitamente a burguesia branca europeia. Bom, essa é uma visão crítica. Existe sempre essa visão crítica, ela é importante. Ela tem uma abordagem sempre assim do conflito, de quebrar, de propor que existe uma ideia, uma intencionalidade na obra e tal, mas nós vamos pegando, filtrando e vendo aí o que nós podemos criar de construção na nossa visão de mundo, certo? Portanto, existiu essa tácita tendência ao burguês branco na época do Freire, da construção sociológica dele, existiu. Ela é negativa, ela é positiva, ela pode ser em parte tendenciosa e em parte ela é muito construtiva para percebermos uma abordagem que eu vou trabalhar com vocês, chegando lá no preconceito, no trabalho com preconceito, de muitos elementos que estão no meio, muitos eventos pontuais no meio disso tudo, criando aspectos muito interessantes. Então, uma visão muito romantizada ou uma visão muito extremista, muito combativa, as duas são limitantes. Nós precisamos juntar todos esses elementos para podermos construir uma visão mais abrangente. Bem, está aí o Darcy Ribeiro. É ele o grande teórico que colocou em xeque a questão que está no livro Casagrande Senzala. O Darcy Ribeiro é um grande cara, respeitadíssimo também. Nasceu em 1922 e faleceu em 1927. Tem uma contribuição absurda para a antropologia, para a sociologia e para a educação. Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e romancista. A principal obra dele é O Povo Brasileiro. É considerada a obra que mais especifica e qualifica a condição de identidade do povo brasileiro. Ele colocou para si mesmo, como intelectual, um desafio enorme de estabelecer uma teoria, uma obra com o objetivo de criar uma teoria geral sobre a formação do povo brasileiro ou a formação social do Brasil. E ele, como ninguém, ele conseguiu um objetivo bastante notório.
Pontualmente, o livro critica a abordagem romantizada do Freire, enaltecendo o aspecto catastrófico. O Darcy Ribeiro, ele usa esse termo mesmo, catastrófico, da formação do povo brasileiro. Tem razão ele? Tem, claro, em grande parte. Se você lembrar, aluna, sobre a questão dos conflitos, das questões com os grileiros, questões dos grandes ruralistas na época, né, que eram na verdade os coronéis, grandes latifundiários, houve muita violência em tudo isso. Na questão do que representada muito bem na história do Zumbi do Palmares, a luta do negro em relação à sua liberdade, à sua cultura, seus direitos. Então existiram aí cenários catastróficos. A questão é que o Darcy Ribeiro ele olha para esse cenário, né? Ele coloca foco aí para construir algo. E está muito bom. Já a visão do Freire, ele percebe também uma outra construção numa articulação entre as pessoas que gerou muitos elementos positivos na construção da história do nosso povo. Tá? Então ele coloca essa miscigenação que o Freire vê como algo positivo, ele coloca como uma evidência desse catástrofe. Porque a violência toda, que ele usa o termo catastrófico, a violência toda é bélica. É o senhor do engenho, o senhor da Casa Grande usando poder bélico, o Estado usando poder bélico. Mas também houve a violência em relação à miscigenação, a violência sexual mesmo. Violência sexual mesmo, isso também aconteceu e muito, né? E que não foi um encontro assim positivo na visão do Darcy Ribeiro. Óbvio que ele está certo em grande parte, e também o mérito aí do Freire, tá? O foco principal do Darcy Ribeiro é entender por que o povo brasileiro não deu certo. Essa é outra abordagem e outro pressuposto. Para você, aluno, você que está criando sua visão, o povo brasileiro deu certo? Para o Darcy Ribeiro não deu. O Brasil, culturalmente, ele tem toda uma peculiaridade, sabe? O Brasil, ele nasceu para ser gigante, apesar das grandes adversidades. O Brasil insiste em ser gigante até hoje, apesar dos grandes problemas sociais, políticos e econômicos que nós temos. O Brasil foi o primeiro país a construir grandes estradas em toda a América Latina. Já era uma visão de um país assim que tinha tudo para dar certo. O posto Ipiranga, quando começou a extrair petróleo no Brasil, com a Petrobras mesmo, lá da construção já de 1930 qualquer coisa, em 1940 começa a surgir uma grande evolução industrial no Brasil, com Getúlio Vargas. A Petrobras já tinha uma eminência de se tornar uma multinacional nessa época. Pensem nisso. Os escritores brasileiros produziram uma qualidade absurda em literatura. Né? A escola tem esse desafio, tem esse compromisso de fazer com que vocês conheçam esses grandes escritores brasileiros e tentarem perceber a qualidade dessa arte. A música brasileira, que foi sendo gradativamente se autoconhecendo, lá do chorinho, que é a única música totalmente brasileira, é o chorinho, ela é totalmente 100% brasileira. Tem a moda de viola, o samba carioca, o samba paulista, a tropicália na Bahia e o surgimento da bossa nova, e depois os grandes músicos como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque. Pessoal, é considerada a melhor música do mundo. Incrível, né? Então o Brasil nasceu para ser um gigante. Então, na visão do Darcy Ribeiro, o Brasil não deu certo. E na sua visão, deu certo ou não? A tua visão de democracia no Brasil, de povo integrado, de povo com espírito de grandeza, de foco. Então aí você vai vendo, né? Mas uma coisa é certa, dando certo ou não, um ponto positivo eu pesco lá no Freire, que existe uma insistência no Brasil em ser grande, de algumas pessoas, né? Alguns elementos, e o Darcy Ribeiro é um deles.
tá? Que eu quero que vocês conheçam um pouco melhor. Essas pessoas estiveram por aí, estão por aí fazendo alguma coisa. Eu vou contar uma história rápida aqui sobre a Volvo no Brasil, que é a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. A Volvo, há alguns anos atrás, ela tinha tomado a decisão lá pelos papas da Suécia de sair do Brasil. E houve uma reunião com Seus, aqui do Brasil, Seus lá da Suécia, e eles definiram ficar no Brasil, por perceber a história de superação que existe inserida no povo brasileiro, que é uma coisa muito legal, tá? E a Volvo resolveu ficar. Olha que interessante isso, né? O Darcy Ribeiro é um dos grandes brasileiros, que você vai perceber nessa aula de hoje. O Darcy foi um intelectual de ponta no Brasil, tá? Grande indigenista, ele foi lá para a tribo, ele viveu com os índios e ele foi capaz de trazer isso para nós. Ó. Olha essa frase de um dos livros dele. Cada objeto de um índio, cada objeto que um índio faz é uma obra de arte. Olha a ideia de sociedade, de tipo ideal de Weber para uma tribo indígena, para uma cultura indígena, que um simples fazer um instrumento, um objeto qualquer, para eles existe toda uma conexão cultural de valoração, e o índio se estabelece como aquele tipo ideal que o Weber coloca, mas é alguém que a educação da criança indígena, que ele destaca, é que é um ser social que realmente vai contribuir para a sua comunidade, para a sua tribo. Olha que legal, né? Diferente do nosso meio urbano, da nossa sociedade complexa, muito difícil, né, de conseguir estabelecer uma sociedade assim. Interessante. Darcy Ribeiro. Vocês vão ver agora um vídeo sobre educação do Darcy Ribeiro, que é um papel fundamental que o Darcy Ribeiro teve na educação. Vamos lá ver o vídeo. Ele pensa uma escola para o futuro, uma escola que realmente seja capaz de dotar as pessoas de competências de leitura, de escrita, de cálculo, de interpretação do mundo, da realidade, de interpretação do seu espaço, né? Que seja realmente eficiente no sentido de tornar essas pessoas capazes, né, de atuar sobre o mundo. Perceberam aí, pessoal, que interessante a visão desse antropólogo sobre educação. Ele entendia que para o Brasil dar certo, pois essa era uma das questões dele, por que esse país não deu certo? A educação faria com que o país funcionasse. Uma educação que criasse indivíduos que, através da educação, através do conhecimento, através de uma educação mais ampla, onde ele tivesse acesso a todo o gênio humano dentro de medidas possíveis, que para muitos eram utópicas, na arte, na literatura, no conhecimento de qualidade, essas pessoas iriam lá transformar a sociedade. Faz sentido isso para vocês? Esse indivíduo mais consciente, mais capacitado, mais conciso em sua cultura, valorizando essa grandeza toda que está aí no nosso país e tendo contato com isso, ele com educação qualificada, ele ser o agente transformador de uma grande nação. Faz todo sentido, né? A ideia da escola de horário integral, né, não é apenas a extensão do horário da criança na escola. É toda a maneira de você lidar com o processo de ensino-aprendizagem de uma forma integral. Quer dizer, visto o homem na sua integralidade, na sua emoção, no seu sentimento, no seu senso de estética, de ética, enfim, o homem integral. Amigos e amigas, a visão de um grande humanista, né, não partidário, não ideológico, pragmático, prático, visto por muitos como utópico, mas uma utopia possível, uma utopia pragmática, onde se dá oportunidade para todos de uma construção de um indivíduo
que através da educação se explore todas as suas habilidades, todo o seu potencial. Aí, pessoal, aí cai em terra a questão do preconceito e da divisão, da discrepância social. Porque se o indivíduo ele tem acesso a meios que lhe permitem explorar o seu potencial, ele vai abrir o seu caminho na sociedade. E ele vai construir uma sociedade. Então você vai ver ali o negro, aquela pessoa marginalizada, o pobre da periferia, com essa educação acessível, o potencial dele não está limitado por a situação econômica ou social. E essas habilidades lhe darão oportunidades na vida, e uma sociedade se cria através desse tipo de ação e de situação que o indivíduo pode manifestar a sua grandeza e as suas habilidades, sua potencialidade. A ideia da cultura brasileira é o contrário, é idiotizar o indivíduo brasileiro, idiotizá-lo. O que a cultura brasileira trabalha é que o indivíduo brasileiro não pense em política, que o indivíduo brasileiro seja ideológico, sabe? Hoje está se usando muita ideologia para trabalhar os modelos mentais das pessoas, e que ele seja extremamente limitado em relação à sua visão socioeconômica, sociopolítica, suas habilidades, o seu conhecimento transformador em sua vida. E cabe a você lutar para isso em sua vida, cabe a nós, profissionais da educação, a acessar o melhor possível para que essa utopia de Gilberto Freire seja um pouco acessível para nós todos. Mais um vídeo sobre o Gilberto Freire em relação a utopia e realidade. Essa escola foi extremamente combatida, né, que era um gueto de pobres, né, que era uma escola inviável, porque é muito cara. Eu me lembro de pessoas que eu conheço dizendo, bom, tudo bem, dar comida em escola, tudo bem, mas precisa ter biblioteca, precisa ter aula de balé? O Darcy achava que sim. E ele dizia que a violência, os menores abandonados, o único remédio contra isso seria através de uma educação integrada e de qualidade. Eu lembro a inauguração do primeiro CIEP, nunca vai me sair da memória isso, um garotinho que entrava várias vezes na fila para ganhar sobremesa, ganhar gelatina. Ele devia ter 10, 11 anos de idade, não tinha ideia do que era sobremesa e muito menos do que era gelatina. Aliás, Darcy tinha uma clareza muito grande sobre a importância da expressão artística no fazer, no aprender, no homem se tornar humanizado através da arte. Que a escola pública representasse efetivamente um recurso, um meio para que essa criança, esse jovem, pudesse vir a ter no seu futuro uma inserção real na sociedade brasileira. Essa cidadania, esse exercício pleno da humanidade, como o Darcy muito fala nisso, isso só se daria realmente no momento em que homens e mulheres soubessem ler, escrever e ler o mundo na sua plenitude. Tá aí, pessoal. Então, vocês perceberam o que um grande teórico se torna, na verdade, um grande humanista, quando você percebe toda a construção de um grande brasileiro fazendo essa grande diferença na sociedade brasileira. É o momento pontual que quebra um pouco aquele paradigma de que tudo é catastrófico, né? Então você vê um cara desse agindo, é um cara que vai transformando, e isso tem seus desdobramentos. O que acontece com a utopia versus a realidade? Que a realidade é o político, a questão partidária, a questão de interesses, a questão de ideologia, elas começam a bloquear, vai cerceando toda essa utopia viável criada pelo grande humanista. Portanto, o projeto dele começou a acontecer de uma forma interessante. O Leonel Brizola foi governador no Rio de Janeiro, ele foi político lá também, e eles conseguiram um absurdo, assim, um fenômeno de 45% do poder de investimento do Estado para a educação. Não existe nada disso na história, mas, obviamente, isso aí foi acabando sendo cerceado, deturpado,
por essa realidade. Então, aí a dificuldade da utopia pragmática possível, do grande visionário e da realidade. Esse é o grande conflito social que eu vejo em os grandes transformadores da sociedade conseguirem executar suas ações que sempre estão sendo barradas por essa suposta realidade. Né? Então, numa escola, para criar uma escola integrativa, de qualidade, ela vai parar na mesa de alguém, as pessoas precisam, elas precisam estar agindo num outro nível de consciência em relação à educação para que isso aconteça. E isso é toda uma construção que não se pode se desistir desse tipo de construção, porque esse é um conflito social permanente na nossa história. Aquela sociedade de uma realidade que ela vê como realidade, de um país que para ali nessa malandragem, nesse jeitinho, nessa coisa que não dá, que é partidária, que é interesses econômicos e políticos, naquela pessoa que está ali construindo algo, e existe sempre esse conflito na construção da nossa sociedade. Eu queria que vocês percebessem esses grandes teóricos para ver essa construção acontecendo, e isso vai se articulando em meio à sociedade como uma força num contraponto de toda a complexidade da sociedade brasileira em relação à questão econômica, à disparidade social, corrupção, uma força aí tentando permanentemente mudar essa história. Isso é imprescindível. No dia que essa força não existir mais, aí realmente aí ficou ruim. Então espero que essa aula tenha ficado compreensiva para vocês. Em relação ao Darcy Ribeiro, então ele foi uma grande referência no segmento educacional, percebendo que a educação deveria ser integralista. Foi tão deturpado isso que chegou ao ponto de se ver a educação como período integral. E a integralidade que ele via é essencialmente cultural, comunitária e partilhada por todos, com a arte chegando em todas as dimensões dela. Não é abrir a escola para que se vá lá criar arte muito mediocrizada de qualquer jeito. Realmente acessar, como ele falou, até o balé nas escolas, para que o jovem possa experimentar toda essa produção do gênio humano. A ordem tecnicista é a ordem que impera nas nossas escolas, praticamente no mundo todo. Que aí a ideologia cai por chão. Né? A ordem tecnicista ela é uma ordem liberal, não é mesmo? Mas quando você olha para um país socialista, um país liberal, a ordem é tecnicista dentro das escolas. Né? Aí a ideologia começa a ser desmascarada. Porque a ordem tecnicista é para o mercado de trabalho, é para a produção, é para o consumo, e não para a grandeza do ser humano, que seria o grande transformador da sociedade. Como a abordagem lá de Weber, e vem passando por Darcy Ribeiro, Paulo Freire e grandes humanistas que perceberam isso e nos traz isso com muita propriedade. Então a ordem tecnicista na educação minimiza a ordem humana em sua essência criativa, peculiar e sustentável, pois o gênio humano é uma visão humanista, sustentável para uma sociedade igualitária. Pessoal, grande abraço a todos e até a próxima aula.